A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos inscritos aqui no canal. Hoje nós vamos fazer um panorama bíblico do livro de Cantares, também chamado de Cântico dos Cânticos. Informações básicas. O autor do livro é Salomão, a data possível é de 970 a.C., o local provavelmente foi em Jerusalém, em Israel. As fontes são as experiências de Salomão, o alvo é o povo de Israel. O versículo-chave é Cantares, capítulo 8, versículo 7. E a palavra-chave, a palavra que mais a gente encontra no livro, é a palavra amor. Propósito do livro. O livro de Cantares, ele é um poema lírico, escrito, um poema escrito para exaltar as virtudes do amor entre um marido e a sua esposa. E esse poema, ele é apresentado, é claramente apresentado o casamento como um plano de Deus. Então, aquilo que Deus fala lá no Gênesis, através de Moisés, que deixa o homem, os seus pais, seu pai e a sua mãe, se unir à sua esposa, e os dois formarão uma só carne, se tornarão uma só carne. Então, aqui é exaltado esse matrimônio é exaltado aqui nesse livro. Um homem e uma mulher devem viver juntos dentro do contexto do casamento, amando um ao outro espiritualmente, isso é muito importante, emocionalmente e fisicamente também. Então é importante essa tríade, corpo, alma e espírito, e aí está bem relacionado com o que nós entendemos como a tricotomia, que são as três partes do homem. E o livro também ele combate dois extremos. Um, que é o ascetismo, que é a negação de todo o prazer, dizendo que ninguém pode sentir prazer nenhum. E também ele combate também o hedonismo, que é a busca do prazer somente. Ele mostra exatamente esse contraste entre esses dois modos de vida, o hedonismo e também o ascetismo. O conteúdo do livro, o poema de amor de vários episódios, celebrando o amor sexual entre um homem e uma mulher. As ênfases é o amor apropriado de uma mulher e um homem um pelo outro. A natureza insaciável do amor, puro, isso é bem importante frisar, e o deleite mútuo e o anseio por um ao outro, que é o verdadeiro amor desperta. Então, ou seja, no livro é demonstrada essa correlação entre o amor do homem e o amor da mulher, e mostrando essa questão que é insaciável. Um ao outro eles se desejam. O esboço do livro, o esposo e a esposa apaixonados aproximam um do outro, está no capítulo 1. Capítulo 2 e 3, eles descrevem os prazeres de estarem juntos. No capítulo 4 e o capítulo 5, o esposo louva a esposa e vice-versa. E aqui a palavra louvor não quer dizer que ele está cantando para ela. Aqui a palavra louvor quer dizer elogio. E no capítulo 6 e o capítulo 7, o desejo de um para o outro. A gente vê essa questão mútua entre os dois. E no capítulo 8, o amor é mais forte do que qualquer coisa. Isso também é bem interessante. As principais personagens, então, do livro, primeiro Deus, obviamente, como toda a Bíblia, Salomão, que é o autor, a Sulamita, que é a esposa dele, e as filhas de Jerusalém, porque também a Sulamita ela faz esse contraste também com essas filhas de Jerusalém, essas mulheres de Jerusalém. O resumo do livro é um diálogo em forma de poesia. Então, o que se observa é que um está conversando com o outro, o marido, o Salomão, conversando com a Sulamita, em forma de poesia, entre o marido, que está aí o rei, e a esposa. E o livro pode ser dividido em três partes. Primeiro, o namoro. Segundo, o casamento. E o terceiro, a maturação do casamento, ou até as dificuldades e os problemas, ou as crises que um casamento pode ter. Então, é importante que nós saibamos disso, porque nós podemos orientar
os jovens, né, aqueles que ainda estão na fase do namoro ou na fase da conquista, até aqueles que já estão no casamento e aqueles que vivem um casamento mais amadurecido, né, um casamento com um pouco mais de tempo. Então, agora focando nessas partes, a conquista, então, que é o namoro. Salomão começa como um galanteio, né? Aquele que vai conquistar. Então ele faz elogios no capítulo 1, 2 até o capítulo 3, verso 5. E é interessante que ele usa uma curiosa lista de frases, né? De frases de amor, né? Frases para elogiar. E é interessante, eu quero explicar isso, eu não sou mal, mas no capítulo 1, versículo 9, ele compara, né, ele chama a sua esposa, essa parte da conquista, as éguas dos carros de Faraó te comparo. O que é isso? Né? O que ele quer dizer? Ele está comparando a mulher com um animal. É porque no Antigo Oriente, principalmente na região de Israel, eles tinham essa questão da diária mesmo. Né? Então, os elogios, né? É comum também nós vermos nos Salmos, eles falando também da questão das vacas de Bazã, dos bois de Bazã, que eram animais extremamente fortes. Então, eles fazem essa comparação com os elementos da natureza mesmo. Então, aqui Salomão ele faz um elogio à sua esposa, falando que ela é como as éguas dos carros de Faraó. Ou seja, que eram animais bonitos, vistosos, também viçosos. Também. Eram animais bonitos. Era uma forma de elogio. Os teus olhos, né, ele também diz lá no capítulo 1, verso 15, os teus olhos são como o das pombas. Então também é uma forma de elogio. E no capítulo 2, verso 2, qual o lírio entre os espinhos? Então ele compara uma flor entre os espinhos, que aí é o que mais se assemelha ao nosso entendimento aqui do Ocidente. A nossa visão ocidental é diferente. Mas, por exemplo, imagina isso para alguém do Oriente, como era o caso de Salomão, ou até o pessoal do Oriente Médio, Médio Oriente hoje, até a parte da Ásia, da Ásia Maior também, e a Ásia Menor, explicando para eles que uma forma de elogiar uma mulher ou um homem aqui no Brasil é chamar de gato, vou chamar de gato. E aí, né, porque acha que isso é uma forma de beleza, mas lá para eles o gato é um animal preguiçoso. É um animal que não é um caçador e tudo mais, né? Aquele animal que é o melhor amigo do homem e tudo mais. Então, para a gente só entender essa questão do contraste entre as culturas. Então, é importante, extremamente importante, entender as culturas para que a gente possa entender também o livro também. E ainda na parte do namoro, a mulher também é elogiada. Né? É muito comum nos tempos modernos aquela questão da conquista ser somente do homem. Isso tem quebrado um pouco, né? Isso tem mudado, eu percebo um pouco disso, mas naquele tempo também a mulher também fazia elogios. Né? A gente vê no capítulo 1, verso 1 ao 4, e também do 12 ao 14, olha os nomes que ela usa, né, para o noivo, né, para o seu amado, para que ela está conquistando também. Melhor do que o vinho, ou unguento derramado, nardo, saquetel de mirra, racimo de flores. Então veja que ela usa coisas do cotidiano para fazer um elogio ao seu amado. Um povo que, além de romântico, isso é interessante, uma questão do livro, além de romântico, ele conhecia bem tudo que estava ao redor e como fazer um elogio no seu contexto. Então, como eu já expliquei, mas essa questão do dia a dia que eles usavam para fazer os elogios e também para fazerem as críticas também. Né? Não é o caso do livro aqui, mas só para título de curiosidade, eles usavam também esse tipo de essa questão cotidiana também para falar, fazer bem, questionar também, não só os elogios, mas também essa questão da crítica também. Essa é a melhor palavra. E aí, propriamente dito, as núpcias, né, o casamento. Salomão descreve a festa de casamento e a noite de núpcias, está lá no capítulo 3. E também o contato físico também é descrito poeticamente, né, de uma forma mais poética. E a virgindade é destacada pela metáfora do jardim. É bem interessante também.
essa questão também da virgindade, que é destacada também no livro, e Salomão realça como, como se guardou um para o outro, e a alegria entre entrar no jardim na hora certa, no casamento. Então, o que é interessante aqui? Nós vemos aqui nesse livro que tanto o homem como a mulher, eles eram virgens. E aí, essa questão da importância desse aspecto, conforme a palavra de Deus. E aqui também, como já comentei, as crises, né, ou a manutenção do casamento, ou a maturação do casamento também. A próxima etapa de um relacionamento, retratada por Salomão, são as crises. Como qualquer relacionamento, há crises. O que são crises? São, às vezes, divergência de opiniões, de gostos e tudo mais. Às vezes não se encara uma crise como algo já para romper o casamento ou algo extremamente extremo. Né? Na verdade, crise pode ser algumas coisas para fortalecer o próprio casamento. Então, são vistas de duas maneiras. Né? Uma começa como um instrumento. Quem encara a crise, né? Isso é importante, quem encara a crise isolado, sem perceber que há um contexto, nunca verá a possibilidade de seus resultados. Aqui é importante, quando se há uma crise conjugal, a importância de quem vai auxiliar, quem vai orientar, normalmente os líderes, os pastores, até mesmo os familiares, é importante que eles conheçam o contexto para que saia da melhor forma possível. Também, já pensando numa aplicação, e eu, como já disse aos irmãos, eu não gosto da aplicação aqui nos panoramas, eu deixo para os irmãos fazerem. A esposa compartilha com as suas amigas as primeiras lutas no relacionamento conjugal. Ou seja, ali a esposa comentando com as amigas essas crises, esses problemas, essas dificuldades com o casamento. E aí, é claro, a boa notícia é que toda crise tem um fim. Isso é bom, isso é importante sabermos também. E o contexto de Eclesiastes 6 descreve a reconciliação. E aí, nos capítulos 7 e 8, o tom do amor romântico volta ao ar. Ou seja, aqui, por que eu gosto da Bíblia? Porque a Bíblia não esconde nada. A Bíblia não esconde os erros das pessoas, não escondem as faltas que elas fizeram, mas também aqui nós vemos aqui um casamento que é tido como normal, onde tem namoro, né? Onde tem o namoro, o início, as núpcias, o casamento e as crises também, que podem ocorrer no namoro também. Curiosidades: no antigo Israel, o livro era lido durante a festa da Páscoa. Mais um livro lido na festa da Páscoa, que tem algumas curiosidades importantes aí. Cristo e a igreja se identificam pela relação do casamento, né? Marido e mulher. A igreja é a noiva e Cristo é o noivo. Então também tem esse contraste. Tem o contraste do livro, falando de forma prática mesmo, como que é um relacionamento homem e mulher, e também as aplicações já no Novo Testamento, a gente vai falar dessa questão do noivo e da noiva, né? De Jesus e a igreja. Ainda nas curiosidades, a educação sexual no antigo Israel. Então, o Cantares fazia parte dessa leitura litúrgica na Páscoa. O que ela servia? Ela servia para orientar os jovens acerca de como seria o casamento. Toda a parte da conquista, como nós já vimos, a conquista, o casamento e também as possíveis crises. Então, por que é demonstrado na Páscoa e não em outra festa? Porque isso retrata que há uma aliança, né, como um casamento mesmo, entre Israel e o Senhor, nosso Deus. Então, é importante porque isso é retratado como uma união conjugal, como está lá em Isaías. E a Páscoa celebra o livramento e mostra essa vinculação de Deus, né, dessa aliança de Deus com o povo de Israel. E durante esse período, né, o período intertestamentário, os rabinos, isso é importante, os rabinos proibiam a leitura de cantares aos menores de 30 anos. Olha só que curioso, né? Então veja que naquela época, como não era nada aberto, né, não era nada, não se falava disso abertamente. Então veja que era proibido os jovens menores de 30 anos lerem o livro de cantares. Sendo lido, então, todos os anos o livro de Cantares era lido na festa da Páscoa, e ele servia como educação sexual para os jovens hebreus.
apresentando a beleza do amor e do relacionamento íntimo conjugal, e também a questão da pureza sexual. E o significado do livro ele ia sendo revelado, né? O livro ele ia sendo revelado ponto a ponto, estágio a estágio, como se fosse um estágio mesmo, né? Alguns capítulos, e aí o jovem ele despertava essa curiosidade, e no ano seguinte ele ouvia um pouco mais, lia um pouco mais do livro. O livro de Cantares, né, ou também chamado de Cântico dos Cânticos, também tem doutrina. Então é importante porque a Bíblia toda ela tem uma forma de doutrina, né? Só lembrando que doutrina é ensino, instrução e disciplina, é importante também nós lembrarmos que nesse livro também tem essa questão doutrinária. Então, da mesma forma que a aliança entre Israel e Deus era tipificada pelo casamento, Cristo e a igreja também se identificam com essa relação marido e mulher, como já comentei, está lá em Efésios capítulo 5, versos 22 e 23. Então, nesse sentido, o livro de Cantares ele é uma excelente lição da metáfora do relacionamento de Jesus com a igreja. Isso é bem importante. E também a questão da pureza, já que o livro trata da pureza entre o noivo e a noiva, é importante também nós destacarmos que também a igreja deve ser pura, assim como o noivo é puro. Então, essa questão da santidade. Então, como o noivo é santo, ele também quer que a sua noiva seja santa. Essa questão, né, muitas vezes a igreja é comparada com as virgens, né, como está na parábola das 10 virgens. Aplicações práticas. Então, no nosso mundo, ainda pensando nas aplicações, no nosso mundo está extremamente confuso quanto ao casamento. Né? Por exemplo, há um tempo atrás era proibido o divórcio. Na época que eu era criança, eu nem sou tão velho assim, mas tudo isso mudou. Hoje, até pela internet se faz o divórcio, não precisa nem comparecer. Antigamente precisava de advogado, precisava de testemunhas, era extremamente burocrático. Hoje não. Hoje é banalizado. Hoje um divórcio é algo extremamente rápido e fácil de fazer. Então, há tentativas modernas, né, dessa questão de deixar isso mais fácil. Né? E aí a gente tem que tomar cuidado como igreja também para não perder essas questões que estão na palavra de Deus, que é essa pureza e as questões das crises no casamento, que devem ser tratadas também. E no casamento, né, o poeta, o Salomão ele é um poeta, o Cantares é um livro poético, ele deve ser comemorado, desfrutado e reverenciado. Por quê? Porque há essa poesia, esse romance, né, em todo o livro. E o livro fornece algumas orientações práticas para fortalecer o casamento. Então, você que é casado, né, eu sou casado, graças a Deus. E então, há aqui algumas coisas para fortalecer o casamento. Em primeiro lugar, dê ao seu cônjuge a atenção de que ele ou ela, né, necessita. Hoje, essa questão da atenção está extremamente, eu diria, comprometida ou até disputada por causa das mídias sociais, por causa do celular e tantas outras coisas. Então, cuidado. Salomão está dando um alerta aqui para a gente ter essa questão de dar atenção ao cônjuge. Tira um tempo necessário para realmente conhecer o seu cônjuge, né? Para realmente conversar com ele, falar, aproveitar algumas coisas, né? Fica uma dica aí, hashtag fica a dica. Compra um sorvete, mas um só. E aí os dois tomam aquele sorvete juntos, lambuza tudo. E brinquem, né? Brinquem, observem as coisas ao nosso redor, a paisagem, alguma outra coisa. Aproveitem, desfrutem de momentos a dois. Uma segunda questão que ele nos dá aqui também é o encorajamento e elogios. Né? Então, elogie, fale coisas bonitas, né? E aí, cuidado com as críticas, né? Então, cuidado com as questões críticas, porque a crítica é um problema que pode desencadear em questões mais sérias. Também desfrute um ao outro, é importante, né? Desfrutar da companhia, desfrutar
às vezes da inteligência, algum tipo de inteligência que a pessoa tenha, e a inteligência, né, segundo até um livro aí que eu estou a fim de ler, que é um livro que fala de inteligências múltiplas. Existem várias pessoas com vários tipos de inteligência, inteligência intelectual, inteligência matemática, inteligência musical, é, inteligência emocional, né, que está muito em voga agora falar sobre esse assunto. Então é importante essa questão de estar um do outro, desfrutar daquilo que a pessoa é realmente boa. Planeje viagens especiais, seja criativo, até mesmo brincalhão, um com o outro. Deleite-se, né, com o dom de Deus do amor conjugal. Aproveite esse tempo, aproveita aí as coisas que são possíveis. E você faz muita coisa sem gastar nada. E aí um quarto também é faça o que for necessário para reafirmar o seu compromisso com o seu cônjuge. Renove os votos, né? Renove aqueles votos que foram feitos lá no início do casamento, resolva os problemas e não considere o divórcio, pelo amor de Deus, como uma solução. O divórcio não é uma solução. O divórcio, na verdade, é alguma coisa para estancar algum tipo de problema. Então, o divórcio ele só é aconselhado quando há problema extremamente grave. E Deus quer que vocês, né, falando na questão do casamento, que os dois vivam juntos e vivam um amor profundamente tranquilo e seguro. Ah, e a conclusão, Cantares é um lembrete de que o amor sexual que o Senhor criou é bom, disponível para o casamento, para o casal, homem e mulher. Só que aonde tem que ser? No casamento. Somente no casamento. Um homem e uma mulher. E deve ser abraçado em fidelidade, deleite dentro da vontade de Deus. O livro também nos mostra um compromisso profundo que se fundamenta no amor maduro. As declarações de Cantares 8, versículos 6 e 7, são a descrição de um amor que já se tornou mais forte com o passar do tempo. E aí a bibliografia e terminamos o panorama do livro de Cantares. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Aproveitem o livro, leiam o livro. É, se tiver alguma dúvida, posta aqui nos comentários. Os casados, aproveitem o casamento, essa dádiva de Deus. Aos que estão namorando, tomem cuidado e já encaminhem-se para o casamento, né? E aqueles que estão só naquela fase da paquera, naquela fase de oração, aproveitem também, porque cada fase é boa e importante. Que Deus abençoe a todos, todos na paz do Senhor Jesus.